Então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e marcou a diplomação dele e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, para o dia 12 de dezembro. O que essa medida significa? Bom, é legal? Isso é realmente possível? Bom, para a gente falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Fábio Tavares Sobreira, professor de Direito Constitucional. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Obrigado, Piotr. Obrigado pelo convite. Doutor, tem uma questão aí que normalmente quando se diploma, depois da diplomação não se pode mais questionar na justiça eleitoral, por exemplo, a questão das contas durante a eleição, ou isso ainda é possível? Porque chamou a atenção o porquê de antecipar em praticamente uma semana ali essa diplomação do presidente eleito e do seu vice. Vamos lá, Piotr. Primeira coisa que nós temos que ter em mente que existe de fato uma resolução desde 96 que autoriza excepcionalmente o julgador alterar a data. E nesse caso temos que observar dois critérios, o da conveniência e o da oportunidade. Só que a conveniência e a oportunidade, elas têm que estar, os requisitos devem estar atrelados à supremacia do interesse público. Então, sim, excepcionalmente, antecipar a diplomação é plenamente possível, desde que o interesse público esteja presente. E, claro, sem questionar a decisão do ministro, eu não identifico o interesse público nesse caso. A segunda questão que você pontuou, após a diplomação, só existe uma única ação prevista na Constituição, que é a chamada ação de impugnação de mandato eletivo. Após a diplomação, que foi antecipada para o dia 12 de dezembro, partidos políticos, coligações, o próprio candidato que perdeu, o atual presidente, e até o Ministério Público, pode propor essa ação até o prazo de 15 dias após a diplomação. Qual que é a questão dessa ação? Essa ação de impugnação. Ao propor essa ação, o legitimado ativo deve provar no momento da distribuição, fraude, corrupção ou abuso do poder econômico. Aí sim, essa seria a última medida. Mas, de fato, com a diplomação, encerra-se as competências do TSE. E a única ação que o partido político, até mesmo o atual presidente, poderia se utilizar é a ação de impugnação de mandato eletivo. Doutor, mas pelo que o senhor nos explica, parece que fica claro que qualquer questionamento até a diplomação, digamos, é mais fácil de acontecer, porque depois da diplomação, só nesse caso específico que o senhor citou. O senhor acha que isso é interesse público? Porque nós estamos ainda, e é um fato, e é bom que os censores por aí sejam muito esclarecidos, nós só estamos discutindo hipóteses, e as hipóteses existem. É assim que funciona no direito, é assim que funciona na ciência. As pessoas têm questionamentos, e questionamentos são livres de serem feitos. E nós vamos continuar a fazê-los aqui, porque isso chama-se liberdade de expressão e está na Constituição esse nosso direito. Além do que, aqui no caso da imprensa, tem também a liberdade de imprensa. Mas nós estamos numa eleição que foi extremamente polarizada, há questionamentos, o TSE já se manifestou, deixou claro que não vê nenhuma irregularidade e é tanto que aceitou até essa antecipação da diplomação. Mas levando-se em conta todo esse cenário, o senhor julga que essa foi uma medida, digamos, razoável? Não era o caso de se esperar até o dia 19, que era o último dia? De forma alguma, nem de perto ela é razoável. Como eu disse, na decisão ele deveria ter indicado o interesse público. De forma alguma ela é razoável por uma questão muito simples, Piotr. A partir do momento que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, acolhe um pedido de um outro candidato, ele literalmente está atestando, está cada vez mais mostrando para a sociedade que está incomodada com esse protagonismo do Poder Judiciário, que de fato ele vem atendendo os interesses da parte contrária. E é como eu sempre digo, o Poder Judiciário deve ficar à margem. E esse tipo de decisão coloca o Poder Judiciário, ratifica aquilo que a sociedade está vendo como um Poder Judiciário no centro da discussão política, o que atenta com toda a regra do nosso ordenamento jurídico. Então, não é razoável, por mais que a decisão, para alguns, ela não é ilícita, por causa dessa resolução que exige 96, ela é absolutamente imoral,
ela não atende os requisitos, na minha concepção, da conveniência e da oportunidade e coloca, como eu antecipei, o Poder Judiciário no centro da discussão política, quando, na verdade, a nossa Constituição determina que o Poder Judiciário fique à margem, o que indica claramente, infelizmente, essa que é a realidade, um Poder Judiciário que vem pecando, porque não observa a imparcialidade, não observa os princípios funcionais, não observa o princípio da moralidade e assim por diante, Piotr. Doutor, tem um caso específico, e esse é um caso prático, de que 620 mil reais gastos na campanha, há um pedido de explicação do próprio ministro Ricardo Lewandowski, que é vice-presidente do TSE. Ele teria, em tese, até o dia 9 de dezembro para julgar isso, se isso, obviamente, se há alguma irregularidade ou não, porque no dia 12, agora, por decisão do TSE, vai acontecer essa diplomação. Este caso aqui, se por acaso não for julgado a tempo, ele pode ser questionado especificamente após a diplomação? Não, após a diplomação não vai poder mais ser questionado. E eu antecipo, essas contas, mesmo com as irregularidades, serão aprovadas, porque creio eu tenho que ver o valor das contas, né? Até 5% a legislação autoriza aprovar. Então eu creio que esses 600 mil reais seja dentro de 5%. O que me causa estranheza e incômodo é que, se fosse a parte contrária, o candidato que perdeu as eleições, eu gostaria de saber se o tratamento seria o mesmo. Essa é a grande questão. Mas, respondendo a sua pergunta de forma muito objetiva, após a diplomação não poderá ser mais discutida absolutamente nada em relação a isso. E provavelmente, já antecipo, essas contas serão aprovadas, mesmo apontando irregularidades. Doutor, sobre seu questionamento, se fosse a parte contrária, a se tomar pelos exemplos que vimos durante o processo eleitoral e mesmo depois a decisão do segundo turno, bom, a decisão do TSE poderia ser muito diferente, aliás, em todos os aspectos. E isso chama a atenção, como o senhor disse, de um TSE no centro da decisão, ou seja, no centro do processo, e o centro do processo não é ele, o centro do processo são os candidatos, é isso que faz uma eleição, não é? E exatamente, Piotr. E aqui deixando bem claro que nós não estamos defendendo nem o candidato A, nem o candidato B, mas é o que a sociedade está vendo. Literalmente um poder judiciário que está pendendo para um lado. E se fosse de forma contrária, com absoluta certeza, faltando poucos dias para acabar, com certeza iriam se manifestar, iriam fazer um barulho enorme, juntamente de uma imprensa que não é séria atualmente, sem generalizar. Uma imprensa que, infelizmente, não fala a verdade e não coloca exatamente os pontos nos is, ou traz à baila um debate saudável e justo. Doutor, muitíssimo obrigado pela entrevista aqui ao Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein? Uai, seu app de vídeos curtos.